Olá, boa tarde. Vacinação inicia no Rio Grande do Sul. Idosa de 99 anos está entre as 5 primeiras pessoas vacinadas no estado gaúcho. Erechim receberá 5.360 doses da Coronavac, mas já tem erechinense vacinada em Singapura. Nos destaques de hoje, você vai ver também que o município fica na bandeira vermelha nesta semana. E o processo eletrônico deve agilizar cerca de 50% do trâmite das ações no judiciário aqui da nossa região. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Oi, gente, muito boa tarde. Chega mais para você que está nos acompanhando. Este é o Bom Dia Notícias. Neste horário do meio-dia, você fica sempre bem informado aqui com a gente. Diga para nós da cidade de onde você está nos vendo. Começamos o programa de hoje falando que menores de idade foram apreendidos por tráfico de drogas e também receptação. Durante a tarde desta segunda-feira, a Brigada Militar estava em atividade de rotina no bairro Progresso, quando na rua São Jorge, os policiais perceberam 2 rapazes conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita. Ao verem que seriam abordados, o condutor aumentou a velocidade do veículo e tentou fugir. Durante a fuga, o caroneiro se desfez de um objeto, jogando o mesmo em um terreno. Em seguida, a motocicleta foi abordada e os policiais constataram que se tratava de 2 menores de 15 e 16 anos de idade. Verificou-se ainda que a motocicleta modelo Yamaha YBR de cor roxa, conduzida pelos mesmos, estava na situação de furto. O objeto jogado pelos adolescentes foi localizado e se tratava de 200 gramas de maconha e 40 gramas de cocaína. Objeto este semelhante aos que costumeiramente são arremessados ao pátio interno do presídio. Diante dos fatos, os menores de idade foram apreendidos e encaminhados à delegacia de polícia, onde agora foram ouvidos, então liberados. Foragido da Justiça foi preso em Barão de Cotegipe. Durante a tarde desta segunda-feira, a Brigada Militar abordou um homem em atitude suspeita na rua Celso Longo, centro, e em consulta ao sistema informatizado de dados, verificaram então que o abordado de 41 anos de idade possuía contra si um mandado de prisão. Diante dos fatos, ele foi preso, encaminhado à delegacia de polícia de Erechim, então ouvido e após encaminhado ao presídio, onde permanece à disposição da Justiça. E um caminhão de Erechim se envolveu em um acidente fatal na BR-287. Você está vendo imagens aí, olha, esse acidente aconteceu na tarde de ontem, no quilômetro 345, entre os municípios de Jaguari e São Vicente do Sul. A Polícia Rodoviária Federal atendeu o acidente do tipo engavetamento, que envolvia um caminhão VW com placas de Erechim e outros 4 veículos, um Prisma, uma Estrada, um Polo e um Passat. Conforme informações do local, o trânsito estava parado devido a algumas obras lá na rodovia, no sentido São Vicente do Sul para Jaguari, quando o caminhão colidiu na traseira do Prisma, emplacado em Nova Esperança do Sul, em que estavam 4 ocupantes. Condutor de 53 anos de idade, 2 passageiros de 17 e 18 anos sofreram lesões graves. Outro passageiro de 23 anos de idade foi socorrido, mas acabou falecendo no hospital. Os ocupantes dos outros 3 automóveis e do caminhão não tiveram ferimentos. As vítimas, que moravam em Jaguari e Nova Esperança do Sul, foram socorridas pelos bombeiros militares e também pelo SAMU, encaminhados ao hospital lá do município. Foram ainda realizados o teste do etilômetro para os envolvidos, sendo todos resultados negativos para a ingestão de álcool. Os veículos foram removidos ao depósito e ficarão à disposição agora da Polícia Civil de Jaguari, onde também foi registrada esta ocorrência. A gente fala para você agora que a Anvisa autorizou o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. Confira. A reunião da diretoria da Anvisa durou pouco mais de 5 horas. Durante 9 dias, mais de 50 técnicos analisaram os dados enviados pelos laboratórios para garantir a eficácia e segurança dos imunizantes. As 3 áreas técnicas recomendaram a aprovação das vacinas de Oxford, do laboratório AstraZeneca em parceria com a Fiocruz, e a Coronavac, do laboratório Sinovac em parceria com o Butantan.
A Anvisa é hoje a única agência reguladora do mundo a analisar ao mesmo tempo 2 protocolos vacinais de uso emergencial e o fez em tempo recorde de 9 dias. Temos vacina. Para a relatora dos pedidos, os benefícios das vacinas superam os riscos. Ambas atendem aos critérios de qualidade e segurança para o uso emergencial. A partir de agora, fica autorizada a aplicação de 6 milhões de doses da vacina Coronavac, que já foram importadas pelo Instituto e estão no Brasil. A eficácia da vacina foi confirmada pelos técnicos da Anvisa e chega a 50,39%. Também está autorizada a aplicação de 2 milhões de doses da vacina de Oxford, que vão ser importadas da Índia. A Anvisa confirmou que a eficácia dessa vacina é de 70,42%. A aprovação da vacina é um desejo de todos, uma questão humanitária e de saúde pública. O momento é histórico de enfrentamento real à pandemia, capaz de reverter esse cenário devastador, um divisor de águas na história. Daí a importância de uma análise acertada, sempre pautada no equilíbrio e na cientificidade. O diretor-presidente da Anvisa destacou que o uso emergencial de vacinas é temporário e apenas para públicos específicos, previamente definidos nos estudos. Ele não substitui o registro definitivo da Anvisa. A ameaça ainda está à porta. O lobo ainda ronda o nosso quintal. Nessa contenda, as máscaras são elmos, o álcool gel, a higiene das mãos são luvas e o distanciamento social é a forma de ainda mais nos unirmos rumo à vitória que virá. E o mesmo Instituto acabou recebendo um novo pedido emergencial para uso da vacina do Butantan. O boletim é do Pablo Mundim, de São Paulo. Esse novo registro solicitado pelo Instituto Butantan é para disponibilizar mais 4.800.000 doses da vacina. Elas fazem parte do segundo lote e foram envasadas aqui no Brasil com insumos da China. Ontem, a Anvisa aprovou o uso emergencial de 6 milhões de doses da Coronavac, vacinas que já foram distribuídas hoje pelo Ministério da Saúde para todo o país. De acordo com o Instituto Butantan, novas remessas de insumos devem chegar da China nas próximas semanas. Até abril, o Butantan pretende entregar 46 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. E uma idosa de 99 anos está entre as 5 primeiras pessoas vacinadas aqui no nosso estado. Confira na reportagem. Depois de 10 meses de luta contra um vírus até então desconhecido, o Rio Grande do Sul não teve o primeiro, mas sim os 5 primeiros vacinados com a Coronavac, vacina do Instituto Butantan, produzida em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O ato simbólico aconteceu no Hospital de Clínicas de Porto Alegre na noite desta segunda-feira e marcou o início da campanha de imunização no estado. O governador Eduardo Leite cumprimentou a senhora Heloína Gonçalves Borne, de 99 anos, que foi a pessoa com mais idade entre as 5 primeiras vacinadas. Muito bem, não sinto nada. Estou bem, parece que nem tomei vacina. E depois eu tenho que tomar a segunda dose também, né? Estou muito bem, parece que até nem tomei nada. Estou feliz, estou muito feliz. Quem disser que não vai tomar, eu recomendo que tome a vacina. De um total de quase 6 milhões de doses, o Rio Grande do Sul recebeu 341.800 unidades, que serão encaminhadas para o interior a partir de Porto Alegre na manhã desta terça-feira, por via terrestre e também aérea, com apoio da frota de aviões da Secretaria da Segurança Pública. São ainda os primeiros passos de uma grande jornada, mas toda grande jornada, toda grande caminhada começa com um primeiro passo. E a gente está dando esse primeiro passo hoje aqui, com a vacina aplicada em 5 cidadãos gaúchos, símbolos
dos grupos prioritários que estão nessa primeira etapa de vacinação. O Rio Grande do Sul recebe 341 mil doses, que vão imunizar pelo menos 170 mil gaúchos, que estão nas linhas de frente do enfrentamento ao coronavírus, nas instituições hospitalares, atendendo as pessoas vítimas do Covid, aos idosos de instituições de longa permanência, os asilos, como são conhecidos, e também a população indígena do estado do Rio Grande do Sul. E a gente continua trabalhando fortemente junto ao Ministério da Saúde, em articulação com os demais governos estaduais, para garantir que o Brasil avance ganhando volume na produção de doses para a vacina, seja a vacina do Butantan, a vacina da Fiocruz, ou as outras que se habilitarem, que forem possíveis de ser adquiridas pelo governo brasileiro, para que a gente possa levar a todas as regiões do nosso estado as vacinas e a imunização, protegendo a população e ajudando na retomada econômica mais segura. Os próximos passos agora são da distribuição para as regiões, isso acontece rapidamente. As primeiras doses de vacina são dirigidas 100% para os idosos a partir de 60 anos que moram em instituições e casas de idosos. 100% da população indígena e os trabalhadores de saúde, nós tivemos que colocar em função do volume que vieram de doses, 1/3 do total dos trabalhadores. E priorizamos, então, aqueles que estão na linha de frente, no atendimento do Covid, nos hospitais, nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento, enfim, população que trabalha atendendo a doença, o Covid. E o coordenador regional de saúde informou que a região está pronta para iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19. Vamos ver o que ele falou. Bom dia, região, tudo bem? Aqui é o Fábio, coordenador da 11ª, representante aqui dos 33 municípios, com uma população aí de 240 mil habitantes. Venho passar as primeiras informações aí sobre a chegada da vacina. Então, como é de conhecimento de todos, ela já chegou em São Paulo, provavelmente logo elas estão nas regionais, então aqui eu vou estar falando em nível de região. Então, nós aqui, como coordenadoria, já se estruturamos já com geladeiras, geradores, estamos com a nossa equipe toda estruturada, esperando a chegada da vacina para nós poder estar fazendo essa distribuição aqui na nossa região. Mas imagino que já hoje já tem a primeira pessoa vacinada já no nível central, que é uma pessoa que provavelmente que atua na linha de frente, dentro das UTI. Então quero passar a informação aqui para a região da 11ª, que assim que chegar a vacina a gente vai fazer essa distribuição aí o mais rápido possível para os municípios. E eu quero também deixar dito aqui para a população em geral que essas primeiras doses que venham, elas são grupos prioritários como idosos, profissionais de saúde que atuam na linha de frente dentro das UTI diretamente com o vírus. Tá, pessoal? Então eu quero tranquilizar o restante da população que assim que vier a segunda remessa, com certeza vai ser para esses grupos que nesse primeiro momento não vão ser vacinados. Então o meu sentido da minha conversa aí é que para a gente não deixe de se cuidar, não deixe de estar usando máscara, estar usando álcool gel, o distanciamento, porque a vacina ela vem aí para nos proteger, mas nesse primeiro momento aí, como eu falei, não é toda a população que vai conseguir se imunizar, então a gente precisa da ajuda de todos vocês, que junto a gente vai construir isso e a gente vai passar por essa pandemia aí para nós estar voltando à vida normal. E a gente precisa do apoio da população em geral. Um forte abraço, tenha um bom início de semana e pode contar que nós aqui da coordenadoria estamos intensamente aí junto com os municípios aqui para poder estar dando o apoio necessário para todos. Um forte abraço em nome de toda a coordenadoria aqui da 11ª. E agora eu tenho uma boa notícia para você. O nosso município vai receber 5.360 doses da Coronavac. A reportagem é do Leandro Zanotto.
A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul divulgou no fim da tarde desta segunda-feira o número de doses da vacina de combate ao coronavírus enviadas para cada Coordenadoria Regional de Saúde. A 11ª, que tem sua sede em Erechim e corresponde a 33 municípios da região do Alto Uruguai, irá receber 5.360 doses da Coronavac. Segundo o Estado, inicialmente deverão ser vacinados aqueles que lidam de forma mais direta com pessoas com Covid-19, em hospitais, SAMU e na atenção básica. Também pessoas com mais de 60 anos e deficientes, além de trabalhadores de instituições de longa permanência de idosos, assim como a comunidade indígena. E uma erechinense já foi vacinada contra a Covid-19, ela que mora em Singapura. A gente vai conferir no site do Bom Dia agora essa informação do Salus Locke. Já tem erechinense vacinada em Singapura. Trata-se da dentista e pesquisadora do Hospital Nacional de Singapura, Juliana Kolpani, que recebeu a primeira dose da vacina Pfizer-BioNTech nesta segunda-feira, no horário de Brasília. Ela, que mora no país do Sudeste Asiático desde 2012, se disse extremamente privilegiada e aguarda a hora da sua família, que mora aqui em Erechim, também ser imunizada. Juliana receberá a segunda dose da vacina daqui 21 dias. Agora, imagens impressionantes e que dão muita esperança aqui para a gente. O município de Erechim está recebendo o segundo voo que traz as doses da vacina contra o coronavírus aqui para a nossa região. Olha, segundo o voo saiu de Porto Alegre com as doses da vacina. Os destinos são Erechim e Palmeiras das Missões. Assim que chegarem, então vai ocorrer a distribuição para os municípios aqui da nossa região. Boa tarde, Natan. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Bom Dia Notícias. As vacinas de combate ao coronavírus chegaram aqui em Erechim por volta das 10 da manhã em um avião da Brigada Militar e também da Secretaria de Segurança Pública. A equipe entregou as 2 caixas com as doses das vacinas para o coordenador regional de saúde e também para o prefeito aqui de Erechim, Paulo Alfredo Polis, que estava acompanhado de outras pessoas no momento da entrega no aeroporto Comandante Kramer. Logo após, uma parte das vacinas foi encaminhada para a Coordenadoria Regional de Saúde, de onde deve ser distribuída para outros municípios aqui da nossa região. E uma pequena parte veio aqui para o Hospital Santa Terezinha, que é o hospital de referência em combate ao coronavírus aqui no Alto Uruguai Gaúcho. Aqui também aconteceu uma breve sessão que deu início aí à campanha de vacinação aqui na cidade. Foram vacinados 5 funcionários que trabalham no plantão aqui da unidade, no pronto-socorro de atendimento e também na ala UTI Covid. A expectativa da Coordenadoria Regional de Saúde é que até a metade da tarde os 33 municípios aqui da região já tenham recebidos aí os números de doses, que até agora não foram divulgados quando cada município vai receber, e possam iniciar essa campanha de vacinação. Lembrando que essa é a primeira dose, a segunda deve ser feita entre 21 e 28 dias da vacina, que é a Coronavac, feita pelo Instituto Butantan em parceria com um laboratório chinês. A qualquer momento, nós retornamos com mais informações sobre esse dia especial, esse momento histórico de vacinação aqui em Erechim, na nossa região, no nosso país, no nosso estado. Agora a gente vai entender um pouco quem são os grupos prioritários, aquelas primeiras pessoas que vão receber as doses da vacina. 44 toneladas do imunizante partiram do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no início da manhã, em aeronaves da Força Aérea Brasileira e também em 100 veículos. Outros 50 caminhões serão incorporados à frota até o fim do mês. A vacinação começa com os grupos prioritários da chamada fase 1, trabalhadores da saúde, idosos a partir dos 60 anos que vivem em instituições como asilos, pessoas com deficiência que também vivem em instituições de apoio, indígenas e população ribeirinha. Para se vacinar, a pessoa precisa comprovar que pertence ao grupo da fase 1 com documentos como o CPF e o cartão do SUS, que pode ser cadastrado no momento da imunização.
A vacinação é gratuita. Instituições públicas e privadas que realizarem o procedimento são obrigadas, a partir de hoje, a registrar a aplicação das vacinas nos sistemas de informação do Ministério da Saúde. O objetivo é articular ações de integração de serviços ligados à saúde. De acordo com a portaria publicada hoje, as instituições que participarem do programa de imunização devem ser licenciadas pela autoridade sanitária competente e estarem inscritas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. E Erechim ficará na bandeira vermelha esta semana. A reportagem é do Leandro Zanotto. A região de Erechim permanecerá nesta semana em bandeira vermelha na classificação do mapa epidemiológico do estado. Segundo o governo, a região apresentou melhora na avaliação de 2 indicadores que abrangem dados específicos da região. Com a melhora nos 3 indicadores de velocidade de propagação da macro-região norte e a estabilidade nos indicadores estaduais, a média ponderada final reduziu em 1,5. No entanto, como a macro-região norte apresenta menos de 0,8 leitos livres para cada ocupado por Covid, o indicador de incidência de novas hospitalizações de Erechim está avaliado em bandeira vermelha, que mantém a região final com essa cor. Dos 33 municípios da região, 22 poderão seguir as regras de bandeira laranja por não apresentarem novos casos e mortes há mais de 15 dias. A região de Erechim também está em cogestão, o que permite a aplicação de regras da bandeira laranja para algumas áreas. E tem um sistema que está sendo implantado no judiciário, que é o processo eletrônico. Busca agilizar cerca de 50% o trâmite das ações. Confira. Os processos físicos em papel no Judiciário Gaúcho estão com os dias contados. A meta do Tribunal de Justiça do Estado é digitalizar 100% deles até 31 de dezembro de 2021. O juiz e diretor do Fórum da Comarca de Erechim explica que, mesmo durante a pandemia, os trabalhos continuaram em modelo home office e a busca agora é por soluções para a questão das audiências. Os processos físicos, eles desde junho, eles estão andando normalmente. O que eu me referi, que houve aquela parada, aquele prejuízo para os processos físicos, foi realmente aquele período de meados de março até junho, ali, que realmente ficou bem complicado, até pela proibição de exercício do trabalho físico por parte dos servidores. Todos nós trabalhávamos de casa, muitos de nós levando os processos para casa, em malotes, mas evidentemente até pelo tamanho dos processos, pela dificuldade de locomoção, você não consegue imprimir a mesma produtividade que se imprime no trabalho, evidentemente. Em junho, nós retomamos daí as atividades presenciais, com revezamento, parte dos servidores em casa, trabalhando nos eletrônicos, principalmente, e auxiliando nos processos físicos de forma subsidiária, e o restante presencialmente e alternando. Somando processos físicos e eletrônicos, o Foro de Erechim, que atende 14 cidades do Alto Uruguai, tem 42 mil ações em andamento, sob a responsabilidade de 5 juízes, 38 servidores lotados nas unidades e 9 oficiais de justiça. Um processo físico, ele demanda um trânsito, uma movimentação física e eletrônica do processo de um lado para o outro. Se o juiz decide, esse processo ele vai para uma nota, que vai ser intimado, o advogado, esse processo ele é movimentado fisicamente para um determinado local, o advogado vem até o balcão para olhar o processo, pegar o processo em mão, e muitas vezes nós temos 2, 3 advogados que querem ver o processo ao mesmo tempo, e cada um quer levar o processo em carga, isso demora. Quando o processo volta, se junta uma petição, essa petição ela precisa ser pega para um servidor, precisa analisar para ver o que é, juntar ela no processo, cadastrar no sistema, movimentar para o juiz. Então, é uma série de atos que precisam ser feitos, que no eletrônico não precisa nada disso. O juiz dá um clique, claro que a gente tem que alimentar de forma adequada o sistema, mas o juiz
faz a decisão, a partir do momento que ele assina, automaticamente o advogado já é intimado, já cai na caixa do advogado, né? O processo ele já vai para a lista para intimação, né? Já vai para a intimação formal dele, e não precisa fazer mais nada. Qualquer parte que tenha a chave do processo, qualquer advogado cadastrado, ele está com o processo inteiro à sua disposição. O Fórum da Comarca do município chegou ao fim de 2020 com cerca de 31 mil processos físicos em andamento, além de outros 12 mil distribuídos em meio eletrônico por suas 3 varas cíveis, 2 varas criminais, o anexo da Fazenda Pública e o Juizado Especial Civil e da Fazenda Pública. Evidentemente que a forma de trabalhar dos servidores vai mudar. Um processo que ele demorava um tempo X em cartório, né, fazendo os trâmites cartorários, como esses trâmites deixam de existir, é um processo que ele vai ser concluído mais rapidamente para o juiz. E o juiz que estava acostumado a receber 80 processos por dia, ele vai receber daqui a pouco 200, 300. E tu não vai conseguir dar a mesma resposta, né? Então, tu vai ter um represamento na atividade, na mesa do juiz, na mesa virtual do juiz. Para 2021, o juiz espera um cenário onde a pandemia esteja sob controle, fator determinante para a continuidade da retomada das vidas e também da economia. Reafirma ainda a vontade do Poder Judiciário de prestar um serviço cada vez mais eficiente. Se nós falarmos desses temas, né, a tendência é que até o final do ano todos os processos sejam digitalizados. E isso, como eu já coloquei anteriormente, vai agilizar sobremaneira o andamento dos processos, né? Isso não tem dúvida. Agora, muitos processos precisam de audiências, né? E realmente hoje, se nós analisarmos o maior prejuízo que nós temos hoje na jurisdição com a pandemia, né, é a realização de audiência, porque todas elas estão sendo feitas de forma por videoconferência, né? Algumas delas sequer estão sendo feitas, algumas delas precisam ser presencial, por exemplo, coleta de exame genético. Às vezes um número muito grande de testemunhas dificulta sobremaneira a realização de uma instrução, né? Muita gente tem problema de acesso. Nós temos pessoas que não sabem operacionalizar, nós temos deficiência, inclusive, de sinal de internet. Às vezes nós temos, e falo por mim mesmo, às vezes na minha casa eu tentei fazer alguma coisa, não deu, né? Aqui fora, muitas vezes, o sinal fica ruim, né? Os escritórios de advocacia num dia tão bom, no outro dia está ruim, né? Então, essa oscilação, né, que todos nós vivenciamos, né? A gente viu isso na prática, essa dificuldade, dificulta muito a realização de audiência. Hoje, o nosso represamento está nas audiências. Em contato com os colegas, com o trabalho dos colegas, contato com os servidores, pelo andamento dos processos, né, eu não tenho dúvida nenhuma que nós somos eficientes. Todos muito comprometidos, né, todo mundo extremamente engajado, né, em trabalhar e prestar o melhor, de forma eficiente, né, a jurisdição. Você fez o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem? Então eu tenho uma notícia para dar para você. Olha, mais da metade dos inscritos não compareceram ao exame nas provas deste fim de semana. Confira. O ministro da Educação foi um Enem vitorioso. Segundo ele, a realização do exame, mesmo em tempos de pandemia, foi importante para não atrasar a vida dos alunos. Apesar disso, a abstenção foi a mais alta da história. Dos mais de 5 milhões de inscritos para o Enem de 2020, pouco mais de 50% não compareceu para fazer a prova. No meio de uma crise, uma pandemia, nós conseguimos mobilizar milhões de pessoas de maneira segura. Para mim foi um sucesso. Segundo, que a abstenção histórica do Enem a última foi de 23%. E uma situação normal, bem normal. Agora
nós somos uma situação de calamidade. Tivemos uma aplicação tranquila do ponto de vista da segurança sanitária. Apesar de houve avaliações e verificações pelos órgãos competentes. Na cidade de Mariana, o prefeito pediu para visitar as salas, Vigilância Sanitária visitou a Universidade Federal de Santa Catarina, outros. O Ministério Público tinha também uma força-tarefa observando as salas de aplicação pelo Brasil inteiro, e nós não tivemos nenhum local de prova interditado por questões de saúde. Em todo o país, mais de 20 ações judiciais tentaram impedir a aplicação das provas do Enem a partir desse fim de semana. Mas as provas foram adiadas mesmo apenas no estado do Amazonas e em 2 cidades de Rondônia. Além disso, 8.180 pessoas que pediram o adiamento por questões de saúde também farão o exame em outra data. Também vão poder fazer a prova em outra data estudantes de 11 locais que tiveram problemas para a realização do exame. Mais de 14 mil locais estavam habilitados para receber os estudantes. Segundo o presidente do INEP, todos terão direito à reaplicação. Qualquer participante, seja por qualquer motivo, que se sentiu prejudicado em qualquer lugar do Brasil, a partir do dia, como está previsto no edital, a partir do dia 25 de janeiro, ele poderá solicitar a reaplicação feita nos dias 23 e 24 de fevereiro. E a Caixa Econômica Federal passará a ser a administradora do pagamento do seguro DPVAT. A reportagem é da TV Brasil. Como primeira medida, a Caixa vai abrir contas digitais de graça para os beneficiários e criar um aplicativo. A ideia é agilizar pagamentos, auxiliar os mais carentes e reduzir fraudes e custos. Para receber a indenização do DPVAT, é necessário apresentar a documentação exigida por lei. E o pagamento, segundo a Caixa, será mais rápido, sai em até 30 dias após a aprovação do pedido. Hugo Carvalho e a mulher estavam numa moto quando bateram num carro que fez uma ultrapassagem pela contramão. Ele teve que amputar a perna e o seguro obrigatório ajudou na compra de uma prótese. A indenização do seguro DPVAT foi muito importante para que eu pudesse voltar a andar. Voltar a andar sem fazer o uso das muletas. Eu fui mandando as documentações, e eles foram dando andamento no processo. Esse ano, o governo não vai cobrar o DPVAT dos proprietários de veículos. Valores pagos em anos anteriores e que não foram utilizados vão servir para custear as indenizações de 2021. Vamos agora conferir a Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Aqui no site da Solar você pode conferir as fotos dos imóveis, a documentação necessária, tudo que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Acesse o site da Solar Imóveis ou então ligue para o telefone 3519 8630. 3519 8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem informação do Canarinho, algumas contratações, o técnico que não é mais do Ipiranga, e você vai conferir o Bom Dia Entrevista com o diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Fique com a gente volta em 2 minutos. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. O Brasil está em ação e o Ministério da Saúde segue trabalhando firme para você seguir em frente com toda a proteção contra a Covid-19. Foram distribuídos medicamentos, equipamentos e repassados mais de 62 bilhões de reais para estados e municípios. E em breve, tão logo sejam aprovadas as vacinas, serão definidos os critérios para os grupos que podem ser vacinados. Tudo para você exercer o seu direito de se vacinar, se tiver a indicação. Para isso, todas as etapas de segurança precisam ser cumpridas. Informe-se, prepare-se, cuide-se. Baixe gratuitamente o aplicativo Conect SUS e tenha sua caderneta digital de vacinação em mãos com seu histórico de vacinas. Avise amigos, vizinhos, parentes para que também baixem o Conect SUS. Acesse gov.br/saúde para saber mais. Brasil imunizado. Somos uma só nação. A partir de 11 de janeiro, você ficará bem informado logo cedo.
As primeiras informações do seu dia é no Café Bom Dia, a partir das 8h30 da manhã. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Um ciclo está se fechando para o início de um novo. E a TV Bom Dia inicia uma nova fase. TV Bom Dia, a região se encontra aqui. O Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus de Amal chama a atenção da população de que o cenário da epidemia da Covid-19 está se agravando. Com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação nos leitos hospitalares, faz um apelo à população para que adote com o maior rigor as medidas de prevenção, no sentido de minimizar a disseminação e evolução da epidemia regional. O comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid. Estamos falando de vidas humanas. Nossa ação pode ser decisiva. Faça a sua parte. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Agora, o documento anual do seu veículo não é mais enviado pelo correio. Ele é emitido digitalmente. Você pode emitir de 2 jeitos: pelo app Carteira Digital de Trânsito ou pelo site, após o pagamento do IPVA e demais itens de licenciamento. Emitindo pelo app, você leva o documento no seu smartphone. Pelo site, você mesmo imprime o documento. Saiba mais em rs.gov.br. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Olá pessoal, meu nome é Vanderlei Madaloso, sou médico infectologista. Estou aqui hoje para falar sobre o Covid-19 com vocês. Estamos com um aumento significativo no número de casos e no número de internações nos hospitais e em toda a nossa região. Venho pedir para vocês manterem as medidas de prevenção. O uso da máscara sempre que você sair de casa, usar o álcool gel nas mãos, manter o distanciamento entre as pessoas e evitar aglomerações. Conto com vocês. Covid mata. Não seja a próxima vítima.
O cenário da pandemia do Covid-19 está se agravando. Com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares, o comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid-19. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se. Cuide de quem você ama. Bem, gente, voltamos do nosso intervalo. Muito obrigado pela sua companhia e a gente vai conferir agora os destaques do Bom Dia Impresso e Digital desta terça-feira, e traz na capa do Bom Dia já a informação da vacinação. As doses contra a Covid-19 podem chegar hoje aqui para a nossa região. A coluna do Rodrigo Finardi, ele vai estar falando que a população tem que se conscientizar que a vacina não é a cura. E na página 3, a região de abrangência do Grupo Bom Dia se aproxima de 190 mil veículos registrados. Na página 4, colunistas de opinião, e na 5, as doses contra a Covid-19 devem chegar ainda hoje aqui para o Alto Uruguai Gaúcho. Na página 6 tem o fato da foto, e na 7, em Erebango, a quarta-feira, então, será feriado lá no município. Na página 8, Vale Alimentação, atenção especial do prefeito de Centenário. E na 9, o Exame Nacional de Ensino Médio, a reportagem da Amanda Mendes traz o risco de aglomeração, os candidatos que foram impedidos de realizarem a prova. Página 10, a URI realiza a formatura de educadores físicos e nutricionistas da colação online. Tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades, e na segurança, em Barão de Cotegipe, a polícia prende traficantes que tentavam se instalar no município. Contra a capa do Bom Dia, Ipiranga inicia a preparação para a temporada 2021. Essas e outras informações você pode também acessar no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Depois de bastante tempo, a vacina está chegando nesse momento em Erechim, hoje, no dia de hoje, e para ser distribuída, né, para toda a região Alto Uruguai. A gente não sabe exatamente a quantidade de doses ainda, enfim. O importante é que uma luz se acende aí em meio a esse breu que a gente vem vivendo e vivenciando nos últimos meses, para começar a estabelecer uma certa normalidade na vida. Obviamente que não é simplesmente com a chegada da vacina que tudo vai se resolver. Muita coisa continua, inclusive os cuidados de higiene e de não se aglomerar. Essas recomendações que vinham sendo feitas na pandemia, a gente vai ter que continuar seguindo elas até o fim do ano ou mais. Quer dizer, teremos ainda um ano inteiro pela frente de desafios quanto a essa doença. Mas já é um esboço, um princípio de mudança. E eu diria até de esperança, porque a vacina com certeza vai começar a nos dar uma outra segurança como sociedade. E cabe agora a nós também, a cada pessoa, né, na medida do possível, que isso for acontecendo, se vacinar, porque se trata sim de uma questão de saúde pública, não se trata simplesmente do indivíduo, mas do indivíduo em convivência na sociedade. E a doença nos mostrou que não há como a gente continuar vivendo em sociedade, publicamente, sem ter esse imunizante. Quer dizer, o imunizante será necessário para a gente ter uma vida normal daqui para frente. Se vai ter que ser repetido no futuro, isso a gente não sabe. Mas nesse momento, conforme as pessoas forem sendo vacinadas, a gente vai ter uma ideia mais ou menos do que vai acontecer. E, repito,
teremos o ano inteiro pela frente. É um princípio, é um começo de mudança. Eu acho que muitas pessoas já se sentem até, mesmo sem vacinar, se sentem até mentalmente seguras, porque já começa a ter aquela ideia de que é possível, sim, a gente transformar esse caos que a gente está vivendo, todos esses problemas que a gente vem enfrentando nos últimos meses. E parecia tão difícil a chegada da vacina no interior do estado, que é onde nós estamos aqui, apesar de sermos uma cidade polo, referência numa região, ainda assim estamos muito longe, tanto da capital e de outros centros, de grandes centros, de regiões metropolitanas. Mas aí vem aquela questão, o Brasil sabe vacinar, tem estrutura para vacinar, tem uma rede pronta, apta a executar esse serviço. Só faltava mesmo agilidade e ação do governo federal em providenciar as vacinas, o que está sendo feito e o que deve aumentar ao longo dos próximos meses, porque o resto os municípios vão saber fazer muito bem. E o exemplo está aí. Daqui a um pouco a vacina chega e as pessoas vão começar sendo vacinadas. Enfim, a estrutura, a rede de vacinação brasileira é muito eficiente e vai dar conta desse processo. A questão é só ter a vacina em mãos. O resto será feito e bem feito, isso não há dúvida. É isso aí. Temos informação agora que o Celso Teixeira não é mais o técnico do Ipiranga. A reportagem é do Leandro Zanotto. A direção do Ipiranga anunciou na tarde desta segunda-feira que Celso Teixeira não é mais o treinador da equipe canarinho. O profissional chegou ao clube no final de novembro do ano passado em um momento de grande instabilidade, quando a equipe ocupava a 5ª posição na tabela de classificação e corria perigo de ficar de fora da fase decisiva da Série C. Celso conquistou a vaga e o time só não subiu para a Série B por depender de resultados paralelos. Em nota divulgada pelo clube, o presidente do Ipiranga, Adilson Stankiewicz, destacou a lealdade, honestidade e capacidade de Celso Teixeira e de seu auxiliar, Gabriel Teixeira, deixando as portas abertas do clube para um retorno futuro. Segundo o departamento de futebol, o time decidiu pela mudança por buscar um perfil de técnico com mais vivência no Campeonato Gaúcho. E o Tarik também deixou o Canarinho após o término da Série C. A direção do Ipiranga confirmou que um dos principais nomes do Canarinho na temporada passada, o volante Tarik, não permanecerá no Colosso da Lagoa em 2021. O jogador recebeu diversas propostas ainda durante a disputa do Campeonato Nacional da Série C. No entanto, esperou o término dessa competição para definir o seu futuro. Na manhã desta segunda-feira, ele comunicou à direção e o clube que não vestirá a camisa Canarinho durante o Campeonato Gaúcho. Tarik deverá defender o Ituano no Campeonato Paulista. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Que traz a informação é a Tayane do Carmo. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta terça-feira, o tempo prossegue com chuva em forma de pancada rápida e isolada em praticamente toda a região. Para quem gosta de um dia um pouco mais frio, as notícias são positivas, porque as temperaturas prosseguem amenas até o fim da semana. Isso acontece devido a um sistema de baixa pressão atmosférica que atua sobre o estado e também devido à chegada de uma frente fria. Vamos conferir como ficam as temperaturas. Em Erechim, a mínima será de 14 graus, a máxima de 25 e pode chover ainda cerca de 30 milímetros. A umidade relativa do ar ficará em torno de 52%. No município de Sertão, a mínima será de 14 graus e a máxima de 26 graus. E no município de Viadutos, a mínima será de 15 graus e a máxima de 26. Para mais informações sobre a previsão do tempo, você pode conferir no site da TV Bom Dia. E ontem à noite, a Tayane esteve conversando com o diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, senhor Rafael Ayub. A gente vai rever essa entrevista agora. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista
E hoje o nosso assunto é sobre a Fundação Hospitalar Santa Terezinha. O nosso convidado para falar sobre esse assunto é o novo diretor executivo da Fundação, Rafael Ayub, que já está aqui conosco. Olá, diretor, seja muito bem-vindo aqui no Bom Dia Entrevista. Obrigado, é um prazer estar aqui no Bom Dia Entrevistas também, conversando com a nossa comunidade, aí, explicando a situação do Santa Terezinha, os projetos e o que a gente pretende fazer aí nessa nova administração, né? Para nós iniciarmos, agora, neste ano, nos últimos anos, é a primeira vez na história da aquisição do hospital pelo município desde 1990 que a situação financeira, devido aos repasses dos municípios, está um pouco melhor. Porém, possui ainda um déficit, mensal em torno de R$500 mil. O que fazer para a gente eliminar esse déficit sem prejudicar o atendimento da população? Importante, Taiane. Na verdade, o que a gente chegou ao Hospital Santa Terezinha agora e recebeu foi uma previsão orçamentária, então, para 2021, onde aponta justamente um déficit, mas no orçamento ele está desenhado em torno de 300 mil. O que é isso para a comunidade entender, né? Significa todas aquelas receitas que são apropriadas ao hospital em virtude do atendimento à saúde, elas geram uma receita operacional. E além disso, a gente tem toda a despesa para prestar esse atendimento, né? Então, fechando as receitas operacionais com as despesas operacionais, aparece esse déficit de cerca de menos R$300 mil. O que a gente sabe? Que o hospital realmente foi visto com os outros olhos nos últimos anos, a ponto da comunidade também ajudar o Santa Terezinha. E hoje temos lá a própria reforma dos quartos, num projeto chamado Abraço ao Santa, que foi sensacional, onde o hospital recebeu recursos, seja em forma de dinheiro, em forma de material, em forma de recursos de mão de obra, inclusive, e conseguiu reformar quase todos os quartos. Ainda temos uma pequena caminhada, alguns quartos a reformar, já estamos buscando apoio das empresas e espero também em breve poder anunciar que os quartos todos vão estar reformados. Então isso é uma receita extra, é uma receita não operacional. E com isso, com as emendas parlamentares, com os recursos vindos de nota fiscal gaúcha, do troco solidário passarela, o projeto novo que a gente tem junto à RGE de doação de valores em conta de luz, esses valores vão acrescendo ao hospital para cobrir esse rombo financeiro. Mas quem realmente tapa o rombo operacional é como você falou, nos últimos anos foi a Prefeitura de Erechim. Então, o nosso maior desafio hoje é, primeiro, equilibrar a questão operacional. É fácil? Não é, Taiane. Por quê? Porque hoje todos sabem a tabela do SUS ela sofre uma defasagem histórica. Hoje, para a comunidade entender, a cada R$100 que eu gasto em procedimentos pelo SUS, o SUS me reembolsa R$60. Então, 40% é um déficit histórico. Claro que existem procedimentos que remuneram melhor, outros pior, mas o que o hospital ainda mais faz é a média complexidade. Então é isso que a gente sempre fala, o pronto-socorro ele é procurado e a gente vai estar sempre disposto a atender, mas a atenção básica também poderia ajudar mais. E eu acho que esse é o grande desafio, associar a atenção hospitalar com a atenção básica. E a gente tem que ir atrás de recurso. O recurso operacional que já tem esse déficit, inclusive o incentivo do Estado, há muito tempo a gente já vem demonstrando essa covardia contratual que o Estado faz com o nosso hospital aqui, que atende toda uma região, e a gente espera que agora, 31 de março, com a renovação do contrato, essa parte de receita seja melhorada já. Mas a gente vai procurar buscar parcerias, buscar emendas parlamentares, buscar a colaboração da comunidade, porque o custeio a gente até consegue equilibrar, mas aí a gente fica sem disponibilidade de novos investimentos, de aquisição de tecnologia. Hoje mesmo, em relação ao Covid, a gente fala, existe uma tecnologia que está sendo bastante usada em grandes centros, que é a terapia de alto fluxo. Isso tem um valor que, no fim das contas, até pode diminuir o sofrimento do paciente, diminuir, inclusive, o custo hospitalar. Então, são essas tecnologias que a gente tem que ir atrás, que, num primeiro momento, tem um custo de investimento, mas que depois isso amortiza até em relação às despesas. Então, esse é o nosso grande desafio agora, nessa nova administração. É tentar justamente equilibrar a questão operacional, receitas e despesas, e ainda buscar recursos para novos investimentos.
Diretor, o senhor comentava agora em relação aos contratos do governo e a gente tem dados que é bem baixo, né, os repasses que são feitos para cá, para os municípios. É possível melhorar esses contratos aqui para a nossa região? O que pode ser dito? Essa é uma grande expectativa, Taiane. Nós tínhamos a promessa do governo do estado de, no 1º de dezembro ainda de 2020, seria apresentada a nova forma de distribuição dos incentivos. O que acontece hoje, então? O governo do estado ele disponibiliza cerca de 40 milhões de reais ao mês para incentivar os hospitais que atendem o SUS. E aqui entra quase todos os hospitais municipais, alguns hospitais filantrópicos, mas fazendo alguns comparativos a gente vê que a Fundação Sapucaia, que cuida do Hospital de Sapucaia, ele recebe 2 vezes mais o incentivo que o Hospital Santa Terezinha, por exemplo, tendo uma produção menor que a do Hospital Santa Terezinha. Alguns outros exemplos que a gente já listou e já pontuou ao governo do estado, inclusive, mostram essa disparidade. Claro que é uma equação difícil hoje para o governo, porque se ele vai redistribuir a mesma fatia, esses 40 milhões, uns vão perder. E a gente tem certeza e confiança de que nós vamos ser melhor remunerados nesse incentivo. Infelizmente, no dia de 1º de dezembro, que era para ter corrido essa apresentação, não ocorreu. Existia a luta do governo do estado em relação à votação das alíquotas de ICMS para garantir receitas e se deixou de lado essa discussão do incentivo. Nós sabemos que parece que essa semana já foi apresentado à secretária e ao governo do estado um novo modelo. Nós ainda não sabemos que modelo será esse, mas temos a expectativa de que o novo contrato do Santa Terezinha com o governo do estado para atender o SUS, que vale a partir de 1º de abril de 2021, seja realmente feito esse reconhecimento e que a gente possa ter uma tranquilidade a mais de pelo menos o custeio operacional estar equilibrado, para a gente ainda poder com mais vontade buscar recursos para investimento. Essas reformas que o senhor citava antes, como a reforma dos quartos, agora tem também o novo pronto-socorro. A gente consegue dizer que isso vai agilizar os processos? O que a gente pode dizer em relação a isso? Eu acho que o principal é o ambiente que a gente está podendo disponibilizar aos pacientes. A gente sabe que ninguém procura o hospital porque quer, né? Geralmente ele já está em sofrimento. Então, o quão bom é receber um ambiente agradável. Realmente o nosso outro pronto-socorro tinha os problemas de ser escuro, de visibilidade. Hoje temos uma outra realidade totalmente diferente. Eu não tenho medo de dizer que o Hospital Santa Terezinha ele tem possibilidade de concorrer com qualquer hospital privado, não só de Erechim, como do Rio Grande do Sul. Temos grandes equipamentos, talvez equipamentos que alguns hospitais nem tenham de tecnologia que a gente tem. A nossa área de oncologia, junto com a radioterapia, o novo acelerador linear é uma amostra disso. O pronto-socorro novo é uma amostra disso. Claro que o principal é a comodidade e a tranquilidade, tanto para pacientes como para a nossa equipe. Mas sim, agiliza a questão de fluxo, a gente consegue ter uma visualização melhor de todos os processos, buscando com isso também uma otimização na utilização dos recursos, podendo aí talvez diminuir despesas e fazer esse equilíbrio que a gente tanto fala no Santa Terezinha. Então, além de entregar uma sensação melhor ao paciente, uma condição melhor aos nossos funcionários, são ambientes que favorecem sim a mudança de fluxos, a possibilidade de melhores controles, para que a gente possa de novo, e isso é o que a gente não vai cansar de repetir, equilibrar o orçamento do hospital, podendo ter uma capacidade de investimento também permanente. E mudando um pouco de assunto agora, falando da Casa Saúde, como é que estão os procedimentos e preparativos para transformar esse lugar em um lugar que os estudantes de medicina da URI possam aprender, possam utilizar esse lugar? Realmente, a estrutura toda hospitalar, ela está sofrendo uma mudança justamente para essas adequações, né? Hoje temos já o curso de medicina dentro do Hospital Santa Terezinha. Temos os ambulatórios da URI, numa construção própria da URI, numa parceria, num terreno com o hospital que é utilizado para esses ambulatórios. Mas cada vez mais, tendo o curso de medicina aqui, também temos alunos que querem acompanhar simplesmente no seu período de férias, por um dia, por uma semana, por 15 dias, alguns procedimentos lá dentro. E, por incrível que pareça, semana passada tínhamos fila lá no hospital de pessoas que querem fazer esse acompanhamento. Para nós é muito gratificante, infelizmente não vamos conseguir acolher a todos. Mas as mudanças são na visão de poder preparar o hospital também para isso. As nossas unidades de internação não têm essa condição, nós não podemos diminuir o número de quartos para aumentar áreas administrativas. Então, hoje as saídas que a gente tem realmente é o projeto de construção de uma nova unidade de internação,
que já existe até uma possibilidade de captação de recursos da nossa bancada federal. Talvez o projeto apresentado é que sofra alguma mudança do local de construção dele, mas é um projeto que a gente tem que buscar recurso para construir. Nas demais áreas, a gente tenta adequar da maneira possível hoje, mas nunca perdendo a capacidade de atendimento. Então, a gente não pode, por exemplo, diminuir o número de leitos para poder receber os alunos também, porque a gente está sempre com a ocupação quase em 100%, então a gente sabe da necessidade até, talvez, de uma possibilidade de ampliação de leitos. Então, o que a gente tem feito hoje é utilizar as áreas possíveis, compartilhando áreas com a URI, compartilhando áreas administrativas para que a gente possa atender da melhor forma esses alunos também. Por enquanto tem dado certo, mas a gente tem que ter esse olhar no futuro de construir uma nova estrutura, repito, de internação hospitalar, com essa capacidade de receber tantos alunos, que é o que a gente espera desse curso consolidado, como os residentes, que também não param de chegar e de se interessar em vir trabalhar com a gente para fazer a sua formação aqui. Nós temos também, diretor, a informação de que foi renovado com o governo os valores para a UTI Covid até o fim deste ano. A nossa estrutura aqui em Erechim, na região, ela está preparada se caso acontecer um aumento dos casos de Covid, como que... Importante também a gente voltar a tocar nesse assunto, né? Hoje, felizmente, o que a gente vê é uma estabilização e até ainda uma curva descendente em relação a internações hospitalares do Covid. Depois daquele momento ali no início de dezembro, né, no final de novembro, de um alto número, um crescimento assustador aqui para a nossa região, quase com 80% de ocupação, inclusive dos leitos de UTI, nós esperávamos realmente que com o movimento de final de ano e de ano novo, de Natal e de ano novo, desculpe, trouxesse agora o reflexo de aumento de casos. Felizmente ainda não estamos vendo isso em atendimentos hospitalares. Já vemos um maior número de testes positivos, de acompanhamento de pacientes, graças a Deus sem gravidade, porque não estão precisando acessar o hospital até o momento. Então, a nossa capacidade hospitalar, ela pode ser dilatada, sim, em área física. O problema que a gente vem repetindo é que a gente não vai ter mão de obra para atender uma UTI. Para atender uma UTI, precisa ter um médico intensivista, que é um médico especialista, precisamos ter fisioterapeutas intensivistas, que são fisioterapeutas especialistas, e, infelizmente, não existe disponibilidade no mercado para maiores contratações. Hoje, o que nós conseguimos tocar são os 15 leitos de UTI lá no Santa Terezinha. Teríamos mais área física? Teríamos. Mas, repito, não temos mão de obra. A área clínica, sim, até pode ser ampliada, mas nunca chegamos a ocupar os 22 ou 23 leitos possíveis. Então, o que a gente continua pedindo à comunidade é que tenha essa compreensão. A vacina está chegando, né? Então vai ser um modo de imunização da comunidade em um volume maior. Então, que a gente ainda respeite as etiquetas respiratórias para não estar disseminando vírus, que é o uso da máscara, que é a lavagem de mãos, que é o uso de álcool gel e respeitar o distanciamento controlado. Estaremos preparados para atender a comunidade, mas com essa limitação de mão de obra, infelizmente, não só no Hospital do SUS, como no Hospital de Caridade também. Até falando dessa questão de mão de obra, existem muitos profissionais que estão afastados devido ao coronavírus, devido à Covid, e os médicos também. Como é que está essa situação aí no hospital? Felizmente, hoje, a gente tem muito pouca gente afastada pelo Covid. Claro que aqueles do grupo de risco ainda, né, os acima de 60 e até as gestantes, a gente ainda tem o cuidado de afastá-los da área de assistência. Os médicos, como a gente tem uma relação no Santa Terezinha que é terceirização de serviços, a relação médica com as empresas diz respeito às empresas. Claro que nós respeitamos, nós sabemos de alguns médicos que não querem estar na linha de frente, mas eles estão supridos por outros médicos que continuam atendendo. O Santa Terezinha, nessa semana, começou a reorganizar e começou a agendar novamente as cirurgias eletivas também, porque isso é um fator importante que a comunidade entenda também. 2020 a gente fez muito menos procedimento do que a gente fazia. E isso também causa, e a gente tem que falar isso, um certo equilíbrio nas contas. Na saúde, quanto tu mais produz, mais tu gasta. Como em 2020, para a comunidade ter uma ideia, a gente fez cerca de 10 mil cirurgias e em 2019 a gente fez cerca de 6 mil só, foram aí 40% a menos de procedimentos cirúrgicos. E isso se reflete também na realização de exames e de consultas. Então, o que indica isso? Que a fila está bastante grande, que nós temos que começar a dar vazão de novo, inclusive estudando a questão dos mutirões de saúde, com muita responsabilidade, porque o Covid ainda não acabou, mas já estamos começando a agendar cirurgias eletivas também, para diminuir essa fila.
E essa capacidade de cirurgias que a gente tem é justamente porque a maioria dos médicos continua trabalhando. Então, temos hoje poucos médicos afastados por causa do Covid. Os funcionários também já tivemos um pico muito grande, chegamos a ter aqui, num levantamento que foi feito até pela MAU, ainda em dezembro, quase 360 funcionários afastados. Hoje o Santa Terezinha deve ter uma pequena quantidade, já tivemos cerca de 60, hoje me arrisco a dizer que temos 10 funcionários afastados com o Covid, porque realmente o que reflete na sociedade também reflete lá dentro, né? Então, como a gente teve uma diminuição dos casos, como a gente não teve esse recrudescimento dos casos que era esperado, lá dentro também esse reflexo tem se mostrado. A gente continua com todos os cuidados, fornecendo todos os tipos de EPI, continuamos solicitando a ajuda da comunidade, que as empresas que puderem seguir doando esses materiais para a gente vai ser muito bem-vindo. Não temos falta, felizmente, de nenhum EPI, e esperamos que com segurança possamos cada vez mais voltar o atendimento normal às outras patologias também, sem deixar o cuidado específico do Covid, né? E como é que o senhor vê a previsão da contratação de novos funcionários? Há a possibilidade de ter algum concurso? Como tu estavas comentando, né? Como que está a situação? Hoje, na verdade, nós recebemos o hospital, então, com já um concurso realizado para enfermeiros e técnicos de enfermagem, com um banco já, então, de cadastro reserva para essas profissões. E já existe um edital, inclusive, que já havia sido lançado o ano que vem, para a contratação de uma empresa que faça o novo concurso. Provavelmente, nesse outro concurso, então, não entrarão as categorias de enfermeiro e técnico de enfermagem, porque foi feito um ano passado, e as demais categorias com carência provavelmente sejam atendidas. Então, a gente espera, realmente, para entrar no hospital por concurso público. A gente está contratando a empresa, vai desenvolver e, na medida do possível, até o meio do ano, a gente vai divulgar isso, quais os cargos que vão ter contratações ou disponibilidade de concurso, para a gente criar os bancos de reserva e poder chamar diante da necessidade do hospital. Estamos chegando já ao final aqui da nossa entrevista e eu agradeço em nome de toda a equipe a sua presença aqui, diretor, e por explicar para nós todas essas questões e também disponibilidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos a esse veículo de comunicação, o Bom Dia, por mais essa oportunidade de estar aqui conversando com a comunidade. O Santa Terezinha, com certeza, deve esse atendimento de qualidade à nossa comunidade. A gente vai estar à disposição de todos, principalmente dos órgãos de imprensa, para levar informações à nossa comunidade, colocando à disposição também o hospital das informações que vocês precisarem. Então, agradecer. Pedir mais uma vez encarecidamente que a população siga se cuidando enquanto a vacina não está disponível, para que a gente possa, o quanto antes, sair dessa crise e poder voltar a ter o número de atendimentos que a gente tinha e o cuidado também com outras patologias que é importante para a nossa comunidade, né? Muito obrigado a todos. Muito bem, gente, o Bom Dia Notícias de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso telejornal e lembrar que essas e outras informações você pode acessar no site do Jornal Bom Dia e também da TV Bom Dia, www.tvbomdia.com. A gente retorna amanhã com mais informações. Um ótimo dia para você, até mais, tchau, tchau.